Conversávamos mais cedo com o Felipe Killing por aqui sobre a crescente tensão ali na Ucrânia neste momento, e essa crescente tensão pode ter impactos no bolso do brasileiro, aliás, no bolso de muita gente. Juliana Rosa já está conosco. Bom dia, Juliana, explique isso pra gente. Bom dia, Ellen, tudo bem? Bom dia para a Carlinha, bom dia para o nosso ouvinte. A gente realmente tem uma preocupação enorme, né? Se a gente já tem o combustível caríssimo aqui no Brasil, imagina se há um conflito geopolítico dessa magnitude. A gente pode, segundo os especialistas, várias projeções que a gente tem aqui na economia, o Banco Goldman Sachs, por exemplo, já calcula o petróleo passando dos $100. Hoje está na casa de 87, 88. Então, a gente tem um risco crescente de disparada ainda maior de preço de combustível. A Rússia é um importante produtor de petróleo. A Rússia pertence àquele grupo dos grandes produtores, que é a OPEP+, o mais é a Rússia, que foi agregada junto com grandes produtores tradicionais, e a Rússia é grande produtor de gás natural. A Ucrânia também produz gás, tem os gasodutos. Imagina uma invasão à Ucrânia pela Rússia seria realmente muito impactante do ponto de vista de preços internacionais. A Europa depende muito de gás. O gás já está tão caro que na França as famílias de baixa renda estão recebendo ajuda de custo para poderem bancar a compra de gás. A gente, quando olha aqui também o nível de estoques, o que a gente percebe é que a gente já tem, além desse problema geopolítico, um nível de estoque mundial que é baixo para o tamanho do consumo hoje que se tem com a volta da pandemia, né, com a recuperação. A gente tem um consumo crescente por energia para poder sustentar o crescimento econômico, e por questões ambientais, o que os especialistas dizem que durante os últimos anos não teve investimento suficiente para dar conta desse consumo maior. Então, não teve investimento em combustíveis fósseis, isso tem diminuído no mundo. Então a gente tem uma série de questões acontecendo ao mesmo tempo, ambientais, volta de consumo, pouca oferta, e agora um conflito iminente entre a Ucrânia e a Rússia, envolvendo o mundo todo, né, as grandes potências tomando lados aí dessa guerra. Aqui no Brasil, a discussão de redução de combustíveis certamente vai continuar, e é uma discussão que precisa ser tomada, viu? Porque quando a gente pensa em combustível, segundo especialistas, Adriano Pires, por exemplo, que é um grande especialista, ele diz que a ideia de se criar um fundo de estabilização com o dinheiro do lucro da Petrobras, de royalties, de dividendos, é importante para proteger principalmente a baixa renda. Então, quando a gente fala de proteção de preço de combustível para tentar amenizar, não passar tudo para o bolso do consumidor, a gente está falando de basicamente diesel e gás, que atinge mais a população de baixa renda. Quando a gente pensa em inflação, né, caminhão, caminhoneiro e também o preço de transporte público, né, quando a gente fala em diesel. Gasolina, segundo o Adriano Pires, é mais voltado para quem tem carro. Então, não são pessoas que, obviamente, estão sofrendo, mas que não tem ali uma demanda tão forte se tivesse que tomar uma decisão de política pública para proteger aí os mais vulneráveis. E aí tem toda essa discussão de baixar imposto e tal. Mas, enfim, o que vai ser feito, precisa ser feito, claro, com responsabilidade fiscal, mas a gente sabe que, diante aí dessa disparada de petróleo que já tem acontecido e que pode chegar até $100 se tiver essa invasão à Ucrânia, é importante que realmente o Congresso tome decisões, e essa discussão do fundo está sendo discutida no Congresso, porque alguma coisa vai precisar ser feita. Obviamente, se o petróleo continuar disparando, chegar a $100, não dá para a gente imaginar que é algo sustentável e que o Congresso não vai ter que fazer nada para proteger, principalmente, de novo, os brasileiros que mais precisam e que dependem do combustível para o dia a dia, ali, do funcionamento econômico e do próprio aquecimento
né, no caso do gás de botijão e tal, para o dia a dia ali da sobrevivência de famílias de baixa renda, né, Carla, Ellen? Ô, Juliana, a gente está falando desse possível impacto no combustível, né, no momento em que a nossa economia ainda não está recuperada, né? Imagina o quanto isso pode significar no momento que nós voltarmos realmente à atividade econômica, voltarmos a nos recuperar, e aí com esses impactos do preço do combustível aqui no Brasil, aí a situação pode ser muito pior. A gente tem aí o combustível como um dos grandes vilões da inflação e continua sendo, pelo visto. Ano passado foi, junto com alimentos e energia elétrica. Esse ano, pelo visto, vai continuar sendo, e a gente tem aumento nas projeções de inflação para esse ano que já ultrapassam os 5%, que é o limite da meta de inflação do Brasil. Pelo segundo ano seguido, a gente tem uma inflação que é menor do que a do ano passado, mas a gente ainda não tem uma inflação tranquila. Então, o combustível, por exemplo, subiu, gasolina quase 50% no ano passado. Então, é algo realmente que está ficando insustentável, e isso vai precisar ser discutido com responsabilidade. Mais uma vez, é importante que se tome a decisão logo, porque a gente sempre tem o risco, como a gente tem visto nas discussões de última hora, de fazer medidas eleitoreiras, medidas para poder passar uma mensagem que está ajudando. No final das contas, como no próprio orçamento, a gente viu que era muito mais discurso do que prática. Então é importante tomar medidas que os especialistas estão dizendo que são possíveis, que podem realmente ajudar a baixar o preço de combustível, mas com responsabilidade. Juliana Rosa, que agora tá falando conosco direto. Amei essas bonequinhas, Ju, muito lindas. Quem tá vendo na live tem duas bonequinhas ali atrás da Ju, muito bonitas. Ficou bonitinho, viu? São bonecas negras, as pessoas podem encontrar da Jaciana Melquiades, tem no Instagram, Era Uma Vez o Mundo. Ela fabrica bonecas negras, bonecos para poder... começou para distribuir em escolas públicas, porque os filhos dela são negros, não tinham bonecos negros, e é um sucesso, eu recomendo aí. Era Uma Vez o Mundo. Muito linda. Obrigada pela dica, comprarei para pequena Tarsila. Um beijo, Ju. Um beijão.